Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje a abertura do ano judiciário no TST. Cobrador de ônibus exposto a vibrações mecânicas vai receber adicional de insalubridade. A decisão é da primeira turma do TST. Profissão farmacêutico. Conheça os direitos trabalhistas e o dia a dia desses profissionais. Tudo isso e muito mais, agora no TV TST. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão do órgão especial que marcou a abertura dos trabalhos da Corte em 2015. Veja na reportagem como foi a sessão. Durante a sessão, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, citou iniciativas do tribunal que resultaram em mais celeridade da Justiça do Trabalho e no aumento de produtividade da Corte. Em 2014, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 309 mil processos. Foram julgadas quase 285 mil ações, 12,2% a mais que em 2013 e equivalente a 53% do total de processos na Corte. A oitava turma ganhou destaque no número de processos julgados. Foram mais de 39 mil ações. O tempo médio de tramitação, ou seja, o tempo entre a entrada do processo no TST até a decisão final, alcançou o menor prazo desde 2007. Foram 418 dias, 85 dias a menos que em 2013. Significa que o Tribunal Superior do Trabalho está a cada ano se tornando um tribunal de estatura. Um tribunal que preserva não só a agilidade, mas a qualidade e segurança das suas decisões. Isso não é obra de uma pessoa, é obra do colegiado, e quem está de parabéns são todos os ministros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho e os respectivos servidores. Devido ao bom desempenho institucional em 2014, o TST recebeu prêmios que representam o reconhecimento da qualidade das atividades prestadas. O Tribunal Superior do Trabalho foi um dos 37 agraciados com a condecoração da Medalha Nacional de Acesso à Justiça, criada pelo Ministério da Justiça para iniciativas de ampliação, democratização e de acesso à justiça. O tribunal também recebeu o selo A3P de sustentabilidade na administração pública, entregue pelo Ministério do Meio Ambiente, pelas iniciativas ambiental e social da Corte. Outro prêmio recebido pelo TST foi o selo Diamante do CNJ, que foi instituído para premiar o esforço de tribunais na gestão da informação e no fornecimento de dados para o relatório Justiça em Números, que serve como base para o planejamento e a atuação do CNJ. Durante a sessão, o presidente também deu as boas-vindas à nova ministra Maria Helena Malman, que vai integrar a seção 2 de dissídios individuais e a quinta turma do TST. A ministra vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Alberto, que se aposentou em fevereiro de 2013. O presidente ainda agradeceu o apoio dos desembargadores convocados, que foram responsáveis pelo julgamento de cerca de 28.500 processos, e citou ainda a Lei 13.015, aprovada em 2014, que altera o processamento de recursos e que pode melhorar ainda mais os resultados para 2015. É possível que nós consigamos dar conta desse número muito grande de processos, quiçá reduzam para que julguemos casos de repercussão nacional. Possivelmente teremos uma redução nesses números e, com isso, a produtividade aumenta e ganha o jurisdicionado, que, com toda razão, quer ver que o seu processo seja rápida, com segurança e com qualidade, julgado no tempo possível. Uma empregada de uma empresa de telemarketing de Minas Gerais vai receber diferenças salariais por equiparação salarial em cadeia. A decisão foi da seção 1 de dissídios individuais do TST. Acompanhe na reportagem.
A empregada alegou que exercia as mesmas tarefas de 2 colegas que atuavam como representantes de serviços. A trabalhadora afirmou ainda que os 2 colegas ganharam ações trabalhistas em que foram reconhecidas as equiparações salariais pleiteadas, a chamada equiparação em cadeia. A empresa se defendeu, afirmando que a trabalhadora não poderia ser beneficiada por decisão referente a um processo judicial do qual não fez parte. O Tribunal Regional do Trabalho Mineiro aceitou o pedido da empregada. O regional constatou que a função exercida por ela era a mesma dos outros 2 trabalhadores e desconsiderou o fato de a diferença salarial ter sido julgada em outro processo. De acordo com o regional, o artigo 461 da CLT prevê que trabalhadores que exercem a mesma função para o mesmo empregador e no mesmo local devem receber o salário igual. A empresa recorreu e a 5ª turma do TST excluiu as diferenças salariais da condenação, por entender que não foi obedecido o requisito de tempo de serviço não superior a 2 anos, nem aprovada a identidade de funções entre os empregados. Na seção 1 de dissídios individuais, o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, também entendeu que a trabalhadora não tinha direito à equiparação salarial. Mesmo aplicando a súmula 6 na nova redação, há uma afirmação do Acórdão Regional que o paradigma direto, em relação a esse benefício, quanto ao paradigma indireto, essa decisão ainda não transitar em julgado. E, para mim, esta questão é fundamental. Não se pode atribuir ao reclamante o benefício que o paradigma direto ainda não recebeu, porque a questão está ainda sob júdice. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, acompanhou o voto do relator. Esse elemento da falta de trânsito em julgado faz com que, não recebendo o empregado ainda a remuneração diferenciada, não haveria diferença a justificar uma equiparação. Já o ministro José Roberto Freire Pimenta abriu divergência. Entendo que seria perfeitamente possível restabelecer-se a decisão regional condenatória, remetendo-se à apuração concreta das diferenças salariais decorrentes da condenação para a fase de liquidação, quando facilmente apurar-se-ia que esses desníveis salariais foram preservados. Se, por hipótese, não houvessem sido, liquidação de soma zero, que é uma coisa extraordinária, mas que não impediria ou que não permitiria nenhuma injustiça. Mas, se isso não ocorrer, e provavelmente, certamente não vai ocorrer, a decisão condenatória vai produzir seus efeitos naturais e justos. O ministro Lélio Bentes acompanhou a divergência. Se foi deferida a equiparação salarial em relação aos ora postulantes, é porque havia diferença remuneratória. Não se pode deferir equiparação salarial sem diferença remuneratória. Então, diferença havia. O que não haveria à época seria o trânsito em julgado da decisão. Ora, a aferição do desnível salarial se dá em face do pagamento em níveis diferentes para paradigma e paragonado. Se essa circunstância é permanente ou será duradoura, esse é outro problema. Por maioria de votos, prevaleceu o voto divergente e a trabalhadora vai receber as diferenças salariais por equiparação em cadeia. Uma empresa do Paraná que fornecia colírio para os trabalhadores que lidavam com solda foi condenada a pagar indenização ao empregado. É que ele ficou cego depois de usar algumas vezes o conteúdo do frasco. Quem escolhe a profissão de soldador desde o primeiro dia de curso já recebe do instrutor todas as orientações de segurança, além do uso da avental com mangas, da polaina e das luvas. A touca e a máscara com filtro de luz também são obrigatórias. O equipamento ele é elétrico, normalmente 380, 220, é o caso de Brasília, então ele está arriscado a um choque também, é o outro risco que ele tem. A recomendação é a mesma para os profissionais que lidam com os diferentes tipos de solda e sentem o desconforto causado pelo excesso de claridade. Se a gente utilizar o equipamento, principalmente a máscara de soldagem, para filtrar essa radiação, né, que é emitida pelo arco elétrico,
Se utilizarmos este filtro de luz adequadamente, não há dano nenhum à vista, né? Mas a partir do momento que você utiliza um filtro de luz de numeração baixa para uma radiação alta, aí sim você começa a sofrer danos. Para amenizar os efeitos da faísca da solda, uma empresa no Paraná que atua na exportação e fabricação de bancos e estofados para veículos e em serviços de estofamento, decidiu colocar no banheiro dos operários um colírio lubrificante, usado pelos soldadores pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Só que o conteúdo do frasco, que ficava guardado dentro de um armário, foi trocado por uma mistura de ácido com cal e um trabalhador ficou cego do olho esquerdo. O trabalhador entrou com uma ação trabalhista, alegando que a empresa ignorou as normas de segurança que garantiriam a proteção à saúde dos profissionais, já que autorizou o fornecimento e o uso do colírio, sem que houvesse uma orientação médica. Os colírios, de um modo geral, eles são passíveis de prescrição pelo médico oftalmologista. Você deve usar o colírio uma vez tendo sido prescrito pelo oftalmologista. Existem colírios para vários objetivos. Outro ponto que pesou contra a empresa foi o fato de não ter fiscalizado o conteúdo dos frascos. Ao reformar a decisão de primeira e segunda instâncias, que concluíram não haver prova de que houve negligência, os ministros do TST entenderam que a manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro é dever do empregador. A própria CLT diz que o empregador ele é responsável pela qualidade do ambiente de trabalho, de modo que o trabalho seja desenvolvido em condições de saúde e ele tem que então zelar pela qualidade do ambiente de trabalho, ele tem que cumprir e fazer cumprir as normas de segurança. É por isso que se exige fornecimento de equipamentos de proteção individual. No caso do colírio, ele não é bem um equipamento de proteção individual, mas ele era fornecido como meio de minimizar as consequências daquela atividade. A 7ª turma determinou o pagamento de R$30 mil de indenização por danos materiais, mais R$30 mil por danos morais e R$20 mil pelos danos estéticos causados ao soldador. E no próximo bloco, cobrador de ônibus exposto a vibrações mecânicas vai receber adicional de insalubridade. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que também foram destaque. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal para aperfeiçoar o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A intenção é permitir o intercâmbio de informações relativas aos processos judiciais para o processamento das guias dos depósitos judiciais e das ordens eletrônicas de pagamentos. Proposta de conciliação feita pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi aprovada em assembleias por aeronautas, aeroviários e empresas. Ficou acertado um aumento salarial de 7%, retroativo à database das duas categorias. O acordo suspendeu o estado de greve iniciado no final de janeiro, época de grande movimentação nos aeroportos. O programa de rádio Trabalho e Justiça estreou novo formato e horário, de segunda a sexta, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Diariamente, o ouvinte acompanha as principais decisões e projetos do TST e dos 24 TRTs, além de quadros educativos. O programa também pode ser ouvido ao vivo pela internet, no site www.radiojustiça.jus.br. Tribunais Regionais do Trabalho se preparam para a primeira semana da conciliação trabalhista, que vai ocorrer entre os dias 16 e 20 de março. No período, as pautas serão dedicadas apenas às audiências de conciliação. O tema da campanha nacional é: uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Confira agora o vídeo da campanha. Uma outra forma de estender a mão é conciliar.
Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Trabalhadores expostos a vibrações mecânicas excessivas durante a rotina de trabalho têm direito ao adicional de insalubridade. O benefício vai ser pago a um cobrador de ônibus de Minas Gerais que enfrentava vibrações no ônibus acima do limite estabelecido pela norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Diz uma coisa, o ônibus balança muito? Balança. De vez em quando gera umas dor de cabeça, caso que bate muito, né? Esse elevador bate demais, Deus me livre. Aí junta com os buracos da cidade. Seu Geraldo já reclama de problemas de saúde. Sempre eu fico mais em pé aqui, eu não assento na cadeira porque a coluna fica doendo, né? As pernas, quando eu assento aqui, né? Aí fica prendendo o sangue aqui, né? E tal, né? Fica a perna meia coisada, eu tenho que ficar em pé um pouco mais. Eu fico mais em pé do que sentado. E foram justamente essas condições de trabalho que motivaram o Tribunal Superior do Trabalho a reverter a decisão do TRT da 3ª Região em Minas Gerais, que livrou uma empresa de ônibus do pagamento do adicional de insalubridade a um cobrador por causa da excessiva exposição a vibrações mecânicas. De acordo com o laudo pericial, o limite da tolerância da vibração para 8 horas trabalhadas excedeu o permitido pela norma, que é de 0,83 metro por segundo ao quadrado. No caso, ficou registrado 0,93. Os desembargadores do TRT entenderam que, apesar da prova pericial, a função de cobrador de ônibus não consta na relação oficial do Ministério do Trabalho e Emprego de atividades consideradas insalubres por vibração mecânica e que o laudo pericial foi realizado em apenas um dos ônibus em que o cobrador trabalhou. A sentença recorrida, ela reconheceu a comprovação da insalubridade, mas ela entendeu que não havia a tipicidade legal por conta da função exercida que era cobrador de ônibus. Ao restabelecer a sentença de primeira instância favorável ao trabalhador, o relator do recurso no TST, ministro Valmir Oliveira da Costa, ressaltou que o exercício de trabalho com exposição a vibrações acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura, neste caso, adicional de insalubridade de 20%. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 4.000 compartilhamentos e quase 400 comentários. O Alberto Faria escreveu: a vibração já incomoda os usuários, que dirá aos que trabalham dentro da condução por horas a fio. Ele disse ainda que quando o ônibus não está cheio, a vibração se torna ainda pior, pois é menos absorvida pela ausência dos passageiros. A Deise Azevedo disse que já estava na hora. Ela contou que trabalha há 16 anos nisso e sente fortes dores na coluna. E você? Qual é a sua opinião sobre essa e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, a rotina dos farmacêuticos e os direitos trabalhistas aplicáveis a esses profissionais. Não saia daí, a gente volta já. Os farmacêuticos têm um grande mercado para atuação, podendo trabalhar em diversos segmentos, desde o tradicional atendimento no balcão até a indústria. Veja na reportagem de Luana Carvalho como é o dia a dia desses profissionais e quais são os direitos trabalhistas desses trabalhadores. Quando se pensa na profissão de farmacêutico, a imagem de remédios logo vem à cabeça. Comercializar medicamentos em drogarias é a atividade mais popular desse profissional. Leonardo trabalha no ramo há 8 anos. Meu pai sempre trabalhava com laboratório
E acabou que desde pequeno eu sempre tive contato com isso, a gente morou aqui perto, eu sempre tive contato com farmácia, a gente tem essa farmácia há quase 30 anos. Então, quando eu cresci, me interessei pelo caminho e acabei fazendo o curso para poder dar continuidade à família, né, ao empreendimento. Além de orientar os clientes sobre os remédios, Leonardo também desempenha outras funções na farmácia. Eu trago aquele conhecimento além, que às vezes o paciente quer saber, e quando o balconista está em dúvida eu trago. Eu também mexo com receituário também, antibiótico, ansiolítico, então todos esses remédios eu acabo mexendo com eles, eu tenho carimbo e a gente lança para a Anvisa uma vez por semana, então são vários serviços, injetáveis também, então serviços que só eu posso administrar aqui dentro. Um dos atrativos da profissão é a possibilidade de trabalhar em diversos setores. O farmacêutico pode executar a especialização desde que ele tenha um curso de pós-graduação na especialidade em fitoterapia, em fitoterapia, os produtos de fitoterapia, homeopatia, na massoterapia, ele pode executar acupuntura, ele pode executar nas análises clínicas. O mercado é amplo. O profissional pode, por exemplo, trabalhar na indústria farmacêutica. Nesta fábrica, são produzidos e desenvolvidos medicamentos que passam por várias etapas até chegar aqui, onde são lacrados para serem comercializados. André é farmacêutico industrial e gerente da fábrica. Ele atua na área há 13 anos e conta como são as atividades por aqui. Sou responsável por todas as atividades industriais dessa empresa. Então, sou responsável pelas equipes de produção, que é quem faz o medicamento que vai ser vendido e comercializado nas farmácias. Sou responsável pelas áreas de manutenção industrial. A minha função, basicamente, dentro da empresa é fazer com que os produtos sejam produzidos dentro dos requisitos de boas práticas de fabricação e atendendo às demandas de mercado da empresa. Todas as tarefas devem ser realizadas com bastante cuidado. Daí a importância dos equipamentos de proteção individual. Os operadores usam equipamentos de proteções individuais, como máscaras, equipamentos para ouvidos, usam roupas especiais, por exemplo, com sapato com biqueira de aço, para evitar que tenha algum acidente, caia alguma coisa no pé e machuque, óculos para proteger os olhos. Temos várias normas aí de acordo com cada produto que é fabricado na empresa. A profissão é regulamentada pela Lei 3.820 de 1960. O farmacêutico precisa ter curso superior com duração de 5 anos e registro profissional, que é a autorização que habilita o trabalhador a exercer a atividade no Brasil. Em algumas áreas, o profissional pode ter direito ao adicional de insalubridade. Em um caso que chegou à 3ª turma do TST, a drogaria Santa Helena, de Minas Gerais, foi condenada a pagar o adicional a um farmacêutico porque ele aplicava injeções, medicação de glicose e fazia curativos. Os ministros explicaram que, conforme laudo pericial, as atividades envolviam um contato com sangue, o que dá direito ao adicional em grau médio, conforme a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. O piso salarial do farmacêutico varia conforme o estado e a carga horária. No Mato Grosso, por exemplo, para uma jornada de 44 horas semanais, o piso chega a quase R$ 2.630. Já em Pernambuco, para uma jornada de 30 horas semanais, o piso é de cerca de R$ 1.340. Para Leonardo e André, o mais gratificante da profissão não é o salário, mas a contribuição à sociedade. É uma profissão muito bonita, uma profissão com um mercado bastante interessante, é uma profissão extremamente relacionada à produção adequada do medicamento, e hoje nós sabemos que o medicamento é uma das importantes ferramentas aí para bem-estar público e de toda a população de maneira geral. Aqui a gente trabalha quase como pai, psicólogo, a gente faz de tudo aqui dentro. Então, assim, eu vejo que a profissão de farmacêutico é muito bem aceita pela sociedade, muito importante. E
vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, o novo programa da Justiça do Trabalho. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana temos uma reportagem especial que é um verdadeiro raio-x do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Nossa equipe viajou até Teresina para conhecer melhor os projetos desse tribunal, que já recebeu diversos prêmios em efetividade da execução e resolução de processos. Temos também uma matéria especial sobre a Semana da Conciliação, que ocorre de 16 a 20 de março. Durante essa semana, todos os 24 TRTs do país estarão concentrados na promoção de audiências de conciliação com o objetivo de dar fim a milhares de processos trabalhistas. E tem mais! Nossa equipe também viajou até Olinda para saber como são feitos os famosos bonecos gigantes que animam o carnaval da cidade. Nós conhecemos e fizemos uma entrevista muito interessante com o Silvio Botelho, conhecido como o pai dos bonecos gigantes de Olinda. Tudo isso e muito mais no Jornada desta semana, que está imperdível, e nós esperamos por você. Até lá! E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.